Pílulas de Vendas, com Diogo Garcia, no EmpreendaCast. Fala aí, Diogão, voltando aqui com as pílulas de vendas, né? Queria saber de você o seguinte, cara, o que eu tenho que rever na estratégia comercial da minha empresa para continuar vendendo e fidelizando meus clientes? Fala, Gustavo. Fala, sonhadores. Bem, antes de responder essa pergunta, eu não posso deixar de considerar outros desafios que os empreendedores têm enfrentado com relação a fluxo de caixa, com relação a fornecedores, pessoas, enfim. Esses fatores também devem ser cuidadosamente analisados, mas a pergunta aqui é referente a vendas, então vamos lá, né? Quando a gente fala de vender nesse momento aí turbulento, o primeiro ponto que eu trago é, a gente sempre comentou aqui no Pílulas de Vendas e no EmpreendaCast sobre o planejamento de vendas, ou seja, você trabalhar com vendas de forma planejada, disciplinada. Nesse momento você vai ter que ter um pouco mais de disciplina, tá? Porque o planejamento de venda é exatamente o que você pretende vender naquele período, ano, semestre, enfim. E agora é o momento de você sentar com seus sócios, com os outros executivos da empresa, com o seu time de vendas, seus vendedores e rever esse planejamento. No mercado B2B, por exemplo, você tem lá um planejamento por cliente ou por um cluster, por um grupo de clientes e, obviamente, você precisa ouvir as pessoas que estão em contato direto com o cliente para ter essa sensibilidade do que efetivamente pode ser realizado ou não em termos de vendas, tá? Então, rever o planejamento de vendas é o primeiro passo e, obviamente, com muito bom senso, trabalhando com cenários mais conservadores, né? Porque a gente não sabe de fato quando os negócios vão voltar a operar normalmente. Outro ponto com relação ao planejamento de vendas é você, de fato, priorizar clientes satisfeitos, clientes que você já tem em casa. Entender a agenda desses clientes, renegociar contratos, ter flexibilidade com relação a condições comerciais. Então, minha dica é você focar nos clientes que você já tem, porque fica muito mais difícil uma abordagem a um target, a um cliente que você, a uma empresa que não é teu cliente ainda, né, em tempos de isolamento de trabalho remoto. No meu mercado, por exemplo, consultoria, a gente trabalha muito com reunião executiva presencial. E agora a gente teve que rever não apenas o planejamento de venda, como também esse plano de ação, que é vamos conversar com os nossos clientes. E aí, entrando já no plano de ação, que é o go-to-market, né, que é o ir ao mercado, você vai ter que rever também esse plano de ação. E se o teu plano era abordar novos 50 clientes, não sei, esse é o momento de você focar nos seus clientes, entender qual que é a agenda deles. E quando eu falo agenda deles, assim, não é abordar de forma oportunista. É entender de fato o que o cliente precisa nesse momento e não necessariamente ele vai precisar de um serviço do teu portfólio. E aí eu trago um outro ponto que é a questão da colaboração, né? De você acessar a tua rede. Eventualmente você, por exemplo, eu vendo consultoria, mas o meu cliente precisa de serviços para otimizar o trabalho remoto, por exemplo, do seu time. Então eu posso acessar alguém da minha rede que trabalha com isso e eu vou resolver um problema do meu cliente. Lembra que a gente comentou sobre Trust Advisor? No final das contas, o que você, num relacionamento comercial, a gente quer transformar essa relação numa relação de confiança. E nesse momento o cliente está super vulnerável, assim como você também está vulnerável, todos nós. Então é o momento de ouvir o cliente, não ter uma abordagem oportunista e trazer soluções que não apenas aquelas soluções que você tem no seu portfólio, na que a sua empresa vende. Isso demonstra que você está interessado em resolver os problemas do cliente e que você tem interesse genuíno, e tem que ser genuíno isso, né? De você entender ali qual que é a agenda dele, o plano de continuidade de negócios, para que você efetivamente se torne alguém relevante, principalmente num momento tão difícil. E com certeza você será lembrado depois. Eu já vi que tem uma pergunta aqui no próximo Pílula sobre ações de relacionamento que também vão ser revistas completamente nesse momento, e a gente vai falar no próximo episódio aqui do Pílulas de Vendas, mas em tese, aqui agora, a gente tem que rever o planejamento de venda, né? Tem que ser algo conjunto, você tem que ouvir, você tem que conversar com os seus pares, com seus líderes, enfim, com liderados, e também o plano de ação, que é a forma como você vai abordar o teu cliente, né? Eu falo cliente porque você vai priorizar o teu cliente, que você pode priorizar o teu cliente. Perfeito? Gustavo, muito obrigado aí mais uma vez, e eu tô à disposição, Diogo Garcia BC no Instagram, Diogo Garcia Corrêa no LinkedIn, e a gente segue aqui no Pílulas de Vendas com novas perguntas aí no momento tão delicado aí no Brasil e no mundo, e vocês podem contar comigo aí para ajudá-los nos desafios de vendas. Um grande abraço, a gente se vê. Tchau, tchau. Vendido! Crash Produtora.